O Natal, pessoal, nós estamos no mês do Natal, onde lembramos o nascimento de Cristo Jesus. E o motivo da nossa união, o motivo de por que nós estamos aqui nessa manhã. Eu estou expondo o livro de Jonas e hoje não vai ser diferente. Aí você vai me dizer, mas o que tem que ver a baleia com Cristo? Eu vou dizer para você, não é baleia, era um peixe. E tem tudo a ver, porque é a história da palavra de Deus que vai nos dirigir até Cristo e onde a gente vai conseguir também enxergar a graça de Deus na história desse homem Jonas. Há 2 semanas atrás nós paramos no verso 5, e o verso 5 dizia e nos contava que o Jonas ele estava revoltado. Mas em meio a toda essa revolta com Deus, o que aconteceu? Ainda em pecado, ainda com uma mentalidade reprovada por Deus, ele conseguia fazer o quê? O que muitos de nós não conseguimos fazer quando estamos com problemas, né? Dormir. Gente, eu não sei você, mas esse ano eu já passei por tanta coisa. É negócio do casamento, é ordenação, transição da igreja, problemas em casa, né? Na família, situação econômica, o Brasil está cada vez pior. E eu, literalmente, houve dias que eu não conseguia dormir tranquilo. Meu pai me ligava, eu ligo sempre para ele toda manhã para a gente orar junto e conversar. E ele falava da minha olheira. Nossa, Samuel, você não está dormindo direito, rapaz. Eu falava, pai, é que tem tanta coisa, é vida de gente grande assim. É, literalmente, gente grande, né? Aí eu falei para ele, pai, a vida é difícil. E quando você tem dificuldades, quando você tem com coisas e responsabilidade, coisas para você lidar no seu dia a dia, muitas vezes a pressão, o estresse faz você não dormir. Quem teve que apresentar TCC, doutorado, no caso da Natália, né? Eu imagino ela não conseguiu dormir direito, né, Felipe? Então, gente, mas Jonas não. Jonas, ainda no momento de desobediência com o Senhor, ainda sendo ciente do que a palavra de Deus falava para ele e tinha falado, né? Porque no começo o livro de Jonas diz assim: veio palavra do Senhor a Jonas. E Jonas, ao invés de obedecer, fugiu da presença do Senhor. Jonas conseguia dormir, gente, e nós estamos nesse ponto. Enquanto o mundo está caindo, tudo está ruim, Jonas está em pecado, ele está indo para onde o coração dele está ditando, não para onde Deus quer, mas ele consegue dormir. Aí você vai me dizer, Samuel, será que crente pode fazer isso? Será que aquele que confessa a Deus como seu Senhor, seu Salvador, consegue viver uma vida assim? Vou falar, sabe o que para você? Sim. Quando o homem está com um coração tão duro, e quando ele está tão confiante em si mesmo, deixando Deus de lado, abandonando o relacionamento com Deus, abrindo mão do seu tempo de oração e começando a entrar numa rotina de vida pessoal, ele consegue viver sem considerar a Deus no seu dia a dia. Eu não sei você, mas eu vigio muito a minha vida para não cair na rotina e achar que Deus está na minha vida e eu tenho que viver no automático. Eu, como pastor, lido com a palavra de Deus todo dia. Às vezes até de forma obrigada, porque aparece uma situação que requer uma intervenção e sempre tem que ser com a palavra de Deus. E muitas vezes já se torna tão automático o que vou falar, que eu perco o quê? A noção de que Deus está nisso. E de que com Deus deve ser sempre um relacionamento vivo e não uma máquina automática ou um relacionamento de um robô com um computador. Deus é um Deus vivo.
E Deus se interessa e chama a sua atenção e a minha atenção para que nosso relacionamento esteja realmente sempre junto com Ele. Antes de continuar, eu queria que nós orássemos nessa manhã. Então, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, pedir para Deus falar a nós por meio desse texto, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma manhã, onde podemos abrir a Tua Palavra e fazer isso de forma livre. Pai, eu peço que a Tua Palavra possa revelar em nós aqueles aspectos, aquelas áreas onde a nossa vida se desviou, Senhor, do alvo do que o Senhor quer. Onde muitas vezes estamos tão tranquilos, Pai, confiantes na nossa capacidade, confiantes na nossa maneira de enxergar a vida, e esquecemos que a Tua Palavra realmente quer que nós tenhamos um relacionamento pleno com o Senhor e que vivamos por e para o Senhor. Eu peço, Pai, que cada palavra que possa sair da minha boca nessa manhã possa concordar com a Tua Palavra. E se não for assim, permite, Senhor, que os meus irmãos aqui esqueçam o que eu tenho falado. Mas abençoa, Senhor, a Tua Palavra, pois acreditamos que ela é viva e eficaz. Capaz, Senhor, de nos exortar, de nos chamar para perto e estreitar o relacionamento com o Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Jonas capítulo 1. No versículo 6 até o verso 10 a gente vai estar lendo, tá bom? O título da nossa mensagem é Fuja se for capaz. E ainda estamos na parte da fuga de Jonas, onde ele está indo para longe do Senhor, onde ele ainda ciente da palavra do Senhor e decide: eu quero fazer a vida do meu jeito. Tá bom? Jonas, capítulo 1, no verso 6 até o verso 10. Vamos ler. Jonas, capítulo 1, verso 6 até o 10, assim diz a palavra do Senhor. O capitão, esse é o capitão do barco, dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Pessoal, nossa, presta atenção. Os homens que estão com Jonas percebem a calamidade. A palavra que eles estão usando aí é o terror. Calamidade que está vindo sobre eles, por conta do pecado de uma pessoa. Uma vez eu tive que aconselhar um menino lá no seminário. Meu trabalho era cuidar dos meninos nos quartos, especificamente nos prédios. O prédio tinha por volta de 24, 25 meninos, e eu tinha que cuidar de todos eles. Graças a Deus, eu tinha sempre pessoas que eram os líderes de cada quarto. Só que um dia, um deles cansou e estava com vontade de bater no outro, porque ele não respondia ao encorajamento que estava recebendo do pai de quarto, do líder de quarto. E ele diz assim: Samuel, eu cansei. Eu não sei mais o que fazer. Já falei com ele, já aconselhei ele, já acusei ele com o orientador que ele tem, mas ele não quer mudar.
O cara assistia pornografia no quarto, gente. Na frente de todo mundo, sabe? Sem dó. E ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava errado. Só que ele não tinha vergonha para fazer o que ele estava fazendo na frente das pessoas. Então eu tive que chamar ele e eu disse: cara, o que acontece com você? Quem que você é diante de Deus? Por que você está fazendo isso? O que te ensinaram quando você era menino? Foi isso que você aprendeu? E em tudo ele me diz: não, eu sei que está errado. Eu sei que está errado, mas eu gosto. E eu não consigo achar prazer em outra coisa a não ser nisso. Falei: cara, então seu problema é terrível. Porque Deus deve tornar-se o seu prazer e o motivo de você estar alegre e não isso. Não pode ser a pornografia. E sabe o que mais me dói no coração? Falei para ele: cara, a sua atitude, você acha que está afetando só a ti. Sim, mas na verdade o pecado é meu. Eu que vou ter que lidar diante de Deus. Gente, ele estava ciente de que ia lidar com o pecado dele diante de Deus. Porém ele me diz: é minha vida. Eu sei que vou prestar contas diante de Deus. E Deus já pagou pelos meus pecados. Teologia boa, hein? Sabe o que eu disse para ele? Falei: cara, eu concordo em tudo contigo. Só numa questão eu não vou concordar. E aí, eu quebro todo o seu paradigma. O que foi, Samuel? Fala aí. Eu falei: cara, o seu pecado afeta as pessoas do seu quarto. O seu pecado não está deixando que o cara que está do seu lado, ele consiga dormir tranquilo. O seu pecado faz com que essa pessoa que dorme no beliche acima de você, ele escute o que você está ouvindo. E chama a atenção para que outras pessoas pequem também. E você se está tornando uma pedra de tropeço para as pessoas que moram nesse quarto. E quando você mexe com elas, você mexe com o líder de quarto. E adivinha quem que cuida do líder de quarto? Eu. Então eu disse para ele: você vê que esse seu pecado não afeta só a sua vida? E quando você me diz que você vai prestar contas pela sua vida, eu vou te dizer: não. Não somente pela sua, sino também pelas pessoas que estão com você. E eu estou no meio. E eu não posso ficar quieto enquanto você está literalmente destruindo a vida de pessoas que estão ao seu redor. Atitude parecida foi a que teve o capitão do barco quando chega e fala para Jonas: cara, como é que você consegue ficar dormindo enquanto nós estamos aqui sendo destruídos? E o mais interessante, Jonas é submetido a uma atitude mundana de se lidar com o quê? Com a escolha, com saber o que estava acontecendo de fato. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler, verso 6 de novo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Assim como nós estávamos clamando ao seu Deus, será que você não tem um Deus a qual você não está clamando enquanto todos nós estamos perecendo? Volte-se ao seu Deus a ver se ele tem piedade de nós. Ele não diz de você, de nós. Eu gosto muito da preocupação do capitão, da responsabilidade que ele assume no momento da calamidade. Ele diz nós. Ele está preocupado com as pessoas ao redor, com as pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Ele não diz talvez ele tenha piedade de mim, talvez tenha piedade de você. Tem piedade de nós, terceira pessoa. Primeira pessoa do plural, desculpa.
Nós, gente. E aqui tem uma coisa que eu quero ressaltar para nós. Você, como está a sua vida em relação a Deus? Está você dormindo? Talvez tão inserido no pecado, que você sabe que está errado, mas você insiste, porque você acha que a vida é sua. Só que deixa eu te falar uma coisa. Todos aqui são pais, mães, irmãos, filhos, e tem pessoas ao seu redor que sentem a dor quando você permanece no pecado. Você afeta a vida de pessoas, queira-se ou não, quando você está pecando. E o caso do menino lá do seminário é tão expressivo porque ele fazia isso na frente das pessoas. Porém, quando você está sozinho, você vai me dizer, mas Samuel, eu peco. E eu sei que eu peco. E eu gosto do meu pecado. Mas eu faço sozinho. Ninguém vê. Ninguém enxerga. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é um Deus pessoal. E Ele é um Deus que se relaciona com a gente. Quando você peca, ainda sozinho, no seu quarto mais escuro, você está pecando contra uma pessoa. E essa pessoa é Deus. E como eu disse, num culto de quarta-feira, de terça-feira aqui nessa semana, você pode enganar seu pastor de 27 anos, que não tem nem 1 mês e meio de ministério. Mas você não pode enganar Deus. Porque o Senhor revela os pecados. E Ele, sabe para que Ele revela pecados? Não para nos jogar fora. Ele revela pecados para nos trazer para perto. Para te fazer entender, meu irmão, a minha irmã, que você teve um compromisso com Deus o dia que você assumiu o seu papel diante dEle. Jonas, no caso, era profeta, mas veja o que ele diz no verso 9. Quem ele era? Eu sou hebreu. E ele diz, qual era a sua profissão? Olha a profissão de Jonas. Adorador do Senhor. Você pode ser bancário, você pode ser pedreiro, você pode ser empresário, você pode ser professor. Gente, você pode ser de profissão tudo que temos aqui. Mas acima da sua profissão, você é adorador do Senhor. E Deus não vai pedir para você prestar conta pelo seu relatório financeiro no final do ano. Deus vai pedir para você prestar conta da sua vida e do que você faz com ela. Porque Ele te deu essa vida. Deus vai pedir que você preste conta de sua verdadeira profissão, de ser um adorador. Como marido, que tipo de adorador estou sendo? Como pai, que tipo de pai estou sendo? Como homem que deve cuidar o templo do Espírito Santo, que tipo de pessoa estou sendo cuidando a minha saúde? Como mãe, que tipo de mãe estou sendo cuidando das minhas filhas, dos meus filhos, ensinando eles a temer ao Senhor? Como esposa, que tipo de esposa estou sendo? Estou encorajando meu marido? Estou fazendo ele o homem que Deus quer que ele seja? Ou somente fico reclamando das coisas que eu não tenho? E enxergo só necessidades ao redor da minha casa, que muitas vezes é mais egoísmo do que outra coisa. E os homens também não ficam isentos disso. Nós somos egoístas por natureza. Procuramos o nosso prazer e gostamos de dormir. E entenda dormir aqui, ficar na moita, na vida espiritual. Vou fazer uma pergunta, ninguém precisa responder.
E as mulheres não precisam reclamar para os maridos. Pelo menos não aqui. Em casa pode ser. Tá bom? Quantos maridos acordam de manhã com as suas esposas e oram com elas e leem a palavra de Deus? Não precisa responder. Você é sacerdote do seu lar, meu querido amigo, meu irmão. Você tem ovelhas, assim como eu tenho vocês aqui. Eu tenho uma baixinha, que é a minha ovelhinha, que eu amo com todo o meu coração e que eu preciso cuidar. Você, homem, precisa cuidar da sua casa. E não ficar dormindo como Jonas. Ficar atento ao seu papel de adorador. Porque Jonas tinha um papel de adorador e ele estava abrindo mão disso. Porque ele preferia ficar longe da vontade de Deus e ficar dormindo e descansando. Enquanto tudo ao seu redor estava caindo. E a menos que alguém chegasse e cutucasse na ferida dele, como o caso do capitão, ele não se deu conta. Pessoal, às vezes Deus levanta calamidades, às vezes Deus levanta uma tempestade, às vezes Deus levanta uma pessoa para vir na sua vida, cutucar em você e chamar a sua atenção para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Hoje talvez Deus esteja já falando contigo e está pedindo para você abrir os seus olhos para que você cumpra o seu papel de adorador. Adorador nada mais é aquele que vive pela palavra. E quando eu falo você está dormindo, estou falando que muitas vezes temos abrido mão da palavra. E nosso coração está como o de Jonas, em pecado, sabendo que está errado, conhecendo a palavra de Deus, mas está dormindo. O mais interessante, gente, que me chamou a atenção, foram lançados sorte sobre Jonas. Sorte. E Deus é tão soberano, Deus é tão grande, tão magnânimo, que ele fez o quê? Até a sorte revelou que era Jonas o problema daquele bendito barco. Gente, eu não vou falar que isso seja uma regra, tá bom? Mas Deus pode levantar até uma pessoa do mundo que venha chamar a sua atenção para que você se volte para Deus. Deus pode usar qualquer recurso, sabe? Até aquela, como chama? Não me vem a mente agora, mas é aquela galheta, não sei, não me vem a palavra. A galheta da sorte, acho que é, dos... Oi? Não, aquele que dá uma comida chinesa, que vem junto, vem uma frase pequena, né? Biscoito da sorte, obrigado. O biscoito da sorte. Até o biscoito da sorte, Deus pode usar para chamar a sua atenção. Quando você está tão longe do Senhor, que Ele vai usar até isso que você menos espera. Porque Ele quer você. Gente, Deus não abre mão de nós. Eu posso abrir mão do Senhor por um coração duro, orgulhoso, mas o Senhor não, porque o Senhor te ama e Ele pagou um alto preço pela sua e pela minha vida, e Ele quer você, e Ele não quer você dormindo, meu irmão, a minha irmã. Ele quer você acordado. Ele quer você fazendo a sua vontade. E o interessante, pessoal, verso 9, Jonas era ciente de quem ele era. Ele diz, eu sou hebreu, sou adorador, eu sei quem é meu Deus, o Deus dos céus, que fez o mar
e a terra. Teologia de Jonas estava plena. O conhecimento dele era, olha, o melhor. Ele sabia que aqueles deuses aos quais os caras estavam orando não podiam fazer nada. Mas o mesmo Jonas, ele diz: eu estou fugindo do Senhor. Como que eu sei isso? Veja lá verso 10. Então os homens ficaram apavorados, as pessoas ficaram com medo. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Pessoal, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia que Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Jonas sabia que a tempestade não era uma casualidade, mas ele ainda diz: eu estou fugindo do Senhor. Mas Deus não fugia dele, porque até na sorte o Senhor cutuca o seu servo. Até naquele lugar onde nós achamos que Deus não está, Deus se faz presente. Lançaram sortes, gente, sorte. Eu não acredito na sorte, tá bom? Acredito que tudo acontece pela soberania de Deus. E aqui isso aqui nos mostra que Deus controla até o que nós chamamos de sorte, porque os homens mandaram chamar, vamos lançar a sorte, mas a sorte mostrava que era Jonas que estava fugindo do Senhor. E você? Que coisas Deus tem usado já para chamar a sua atenção? Talvez uma calamidade, como chamaram os marinheiros. Talvez uma tempestade. Talvez uma doença. Talvez um conflito muito grande dentro da família, dentro da casa, dentro do trabalho. Talvez, perdi de novo a palavra, qual que é, Vanessa? O biscoito da sorte. Talvez uma pessoa que fica de olho na sua vida, que talvez você não tenha muito relacionamento, mas que já se aproximou de você e falou: cara, você não era assim. O que aconteceu contigo? Sabe por quê? Porque Deus, no seu grande amor, na sua misericórdia e na sua graça, Ele está querendo que você venha para Ele. Ele está te chamando para que você seja de novo aquele adorador, aquele servo que vive em humildade, que vive segundo a palavra, que ao invés de dar um testemunho de coisas erradas, que ao invés de fazer as pessoas sofrerem ao seu redor, você se torna um bálsamo para elas. Gente, minha preocupação como pastor, um dia como marido, e se Deus na sua graça me permitir como pai, eu quero cuidar dos meus amados. E peço para Deus ter misericórdia de mim, para que no que eu faça, eu fira o menos possível as pessoas que o Senhor me confiou. Seus pais, te confiou seus filhos, te confiou a sua esposa, o seu marido. E no que tange a você, que tipo de oração você tem colocado diante do Senhor, para que você seja esse verdadeiro adorador? É uma responsabilidade tremenda o que temos diante de Deus para cuidar daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor te deu a salvação. Nós estamos realmente cantando o Natal, louvando a Deus e lembrando o nascimento. Deus te deu o seu filho, meu querido.
Ele não escatimou o seu amado ser, o fruto de si mesmo, só para te chamar para perto, para te salvar e para te fazer um adorador. Eu espero que nessa manhã, se você está fugindo ainda do Senhor, da sua vontade e do que Ele quer para você, você se volte o mais rápido possível. E entenda que as suas atitudes afetam pessoas que você ama. Hoje talvez o seu pecado está debaixo do tapete, escondido. E talvez ele pode continuar ali por mais de 20, 25, 30 anos. Mas um dia ele virá à tona. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não deixa nada encoberto. E se você não se arrepender, quanta ferida nós podemos causar? O arrependimento, talvez ao momento é duro, porque você tem que abrir mão de uma coisa que você gosta, o prazer do pecado, que é mais fácil fazer porque está em mim. Mas o Senhor me chama todo dia. E o encorajamento que eu quero deixar para vocês é o seguinte: o título da nossa pregação é Fuja se for capaz. Eu quero falar para você, humilhe-se se for capaz. E faça isso hoje. Porque nós não temos o controle da nossa vida. Essa semana eu participei de 2 enterros. E você vê como a nossa vida ela passa. E eu não sei o que Deus tem preparado para mim daqui a meia hora, daqui a 5 minutos. Nossa vida é tão leve. O Senhor te chama hoje. Então confesse seu pecado ao Senhor, humilhe-se e peça a Ele o perdão. Sendo assim, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, porque podemos ver, Pai, que não somos muito diferentes de Jonas. Pai, quantas vezes sabemos o que nós somos, quantas vezes temos ouvido do Senhor que somos os teus filhos, somos regenerados, salvos, somos santos, separados por Ti, mas o nosso coração almeja tanto, Pai, viver segundo o seu próprio entendimento. Essa fuga do profeta Jonas, Senhor, revela quão duro pode ser o coração do homem e quão duro pode ser o nosso coração. Quebra, Senhor, todo orgulho, tira de nós toda autonomia de querermos viver segundo a nossa vida, segundo o nosso próprio entendimento, para o nosso próprio bem-estar. Quebra-nos, Pai, e faz em nós adoradores, homens e mulheres dispostos, Senhor, a entregar as suas vidas a Ti, em todo sentido, para que possamos ser úteis na Tua obra, naquilo que o Senhor tem nos confiado, para que possamos amar as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Pai, se porventura há um pecado escondido na nossa vida, que a gente possa confessar agora, diante do Teu altar, pedir perdão, Senhor, pelo precioso sangue de Jesus, e renovar e restaurar, Senhor, o relacionamento que precisamos ter contigo. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos constrange, mas ao mesmo tempo nos mostra a Tua graça, nos mostra que o Senhor se importa com a gente, que o Senhor é fiel e não abre mão de nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus.